Depois da vitória contra a equipe do Delfim, que classifica o Inter para a próxima fase da Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Rosário Central, o foco da direção e da delegação se volta à sequência no Campeonato Brasileiro, onde, além dos problemas de enfrentar os adversários, também existe a situação da logística, que está extremamente complicada. O próximo jogo contra o São Paulo está garantido para o estádio do Heriberto Ilse, em Criciúma, mas os jogos subsequentes ainda não têm uma sede definida. Em especial, a partida contra o Corinthians demanda uma certa complicação. O Inter tentou inverter o mando, mas não conseguiu e foi impedido inclusive pela segurança pública do estado paulista. O Criciúma não irá emprestar o estádio Heriberto Wilson, o que gera outras alternativas para a delegação colorada. O estádio da Ressacada em Florianópolis surge como a principal do momento e a gente explica tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero esmiuçar um pouco a logística do Internacional a partir dos próximos jogos, em especial na próxima semana, pensando em Campeonato Brasileiro. Isto porque a Copa Sul-Americana já é um assunto para depois, para o final do mês de julho, em função da vitória que o Internacional conseguiu aqui em Caxias do Sul contra a equipe do Delfim pelo placar de 1-0. Foco agora na sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Inter busca liderança da competição, inclusive tem aproveitamento para isso com jogos atrasados. Mas aonde o Inter vai mandar os jogos já está gerando um certo trabalho por parte da direção em função da complicação de achar uma sede para a equipe colorada. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. É só clicar no link que vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Eu tenho algumas informações para passar em relação à logística do Internacional das próximas semanas, pensando em Campeonato Brasileiro, tá? O Inter tem uma sequência que é: venceu o Delfim aqui em Caxias do Sul e agora tem um bom período para se preparar e até para descansar, tá? O Inter vai se reapresentar na segunda-feira, provavelmente treine em Alvorada, mas se não for possível treinar em Alvorada, o Inter vai treinar novamente no Centro Esportivo da PUC, porque na quinta-feira o Internacional enfrenta a equipe do São Paulo e este jogo já tem uma sede definida, uma logística definida, tá tudo certo. O Inter vai enfrentar o São Paulo na quinta-feira às 8 horas da noite em Criciúma, no estádio Heriberto Ilse, que foi emprestado, foi cedido pela equipe do Criciúma. Depois desse jogo em Criciúma, o Inter viaja para Salvador, onde no final de semana enfrenta a equipe do Vitória, também pelo Campeonato Brasileiro. E depois, no fim de semana, o Inter tem um jogo onde detém o mando de campo dessa partida contra o Corinthians. E o local desse jogo ainda não está definido. Qual é o problema dessa partida, tá? O Criciúma não vai mais emprestar o estádio Heriberto Wilson depois do jogo contra o São Paulo. E existem alguns motivos para isso. O principal é que o Criciúma não está em uma grande fase. A direção entendeu que emprestar o estádio para o Internacional pode, primeiro, prejudicar ainda mais o gramado e gerar uma certa repercussão negativa junto ao torcedor do Criciúma. O Criciúma, por exemplo, manda os seus jogos da Série A do Campeonato Brasileiro no Heriberto Wilson, obviamente, vai emprestar para o Internacional e ainda usa o Heriberto Wilson como estádio dos jogos das categorias de base. E por isso o gramado do Heriberto Wilson seria bastante castigado. É esse o argumento que está sendo dado por parte da direção do Criciúma, o que faz com que o clube não empreste mais o Heriberto Wilson para o Internacional. Seria o Heriberto Wilson a grande alternativa para que o Internacional mandasse a partida contra a equipe do Corinthians, o que não vai mais acontecer. A partir disso, o Internacional busca uma alternativa para este jogo contra o Corinthians, em específico, tá? A partida contra o Corinthians, ela está marcada para o dia 19 de junho. É o jogo que antecede o Clássico Grenal. Para esse jogo, o Inter buscou junto ao Corinthians, e essa é uma informação importante, a inversão do mando de campo. O Inter solicitou à CBF e solicitou ao Corinthians que essa partida fosse realizada em São Paulo. Dessa forma, o jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Inter seria realizado no estádio Beira-Rio. O Corinthians aceitou, o Corinthians ajudou o Internacional nessa e aceitou a ideia de mandar esta partida em São Paulo. A CBF também aceitou, até porque já havia autorizado os clubes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, a realizarem esse procedimento de inversão do mando de campo.
Quem travou? O Estado de São Paulo. A segurança pública do Estado de São Paulo acabou impedindo que essa partida fosse realizada na data que está marcada, que é quarta-feira, 19 de junho, às 9h30 da noite, em São Paulo. Por quê? Porque existe outro jogo em São Paulo neste mesmo dia. Um jogo do Palmeiras, no estádio do Palmeiras. E aí a segurança pública não permite que Palmeiras e Corinthians joguem na mesma cidade no mesmo dia. Se tentou fazer algum tipo de mesh no sentido de colocar esse jogo para um dia anterior ou para um dia depois. Só que as datas de Corinthians e Inter estão muito apertadas. Porque, por exemplo, o Corinthians joga no sábado e aí não daria para colocar o jogo na quinta-feira. E o Inter joga, ou o Corinthians joga no domingo, não daria para colocar o jogo na terça. O que complica qualquer possibilidade do calendário, enfim, ser alterado em função dessa inversão do mando de campo. Se tentou até inverter o mando de campo do jogo do outro clube paulista, mas também não foi possível em função do calendário apertado. E aí acabou travando mesmo. O Inter e Corinthians não conseguiram realizar essa inversão do mando de campo e, em função disso, a partida não vai acontecer em São Paulo e o Inter precisa buscar um lugar para mandar essa partida. Qual é a alternativa que surge agora? O estádio Alfredo Jaconi não é possível por uma série de questões. A Juventude está mandando seus jogos do Campeonato Brasileiro aqui. O Inter busca uma sede em Santa Catarina. E Florianópolis surge como a principal alternativa no momento. E o estádio da Ressacada é o estádio preferido do Internacional em Florianópolis. O estádio da Ressacada é o estádio com melhor estrutura dentre os estádios de Florianópolis. Tá? É um estádio que dá até para o Inter ir de avião. Pega um voo fretado de Canoas a Florianópolis, demora meia hora. O estádio da Ressacada é do lado do aeroporto. Então, para a logística, seria muito tranquilo jogar no estádio da Ressacada. E é um estádio bom. É um estádio que tem um gramado razoável para bom, tem uma estrutura boa, ele foi reformado recentemente, o estádio da Ressacada está bonitinho, e é lá que o Internacional deve mandar a sua partida contra o Corinthians. É claro, isso depende de um acordo com o clube, com o Avaí, para ceder o estádio para o Internacional, mas essa surge como a principal possibilidade no momento. É importante a gente desenhar aqui também, tá? Esse jogo é o jogo que antecede o Clássico Grenal. Depois dessa partida, o próximo jogo que o Inter manda seria contra o Atlético Mineiro, no dia 26 de junho. E esse jogo o Inter vai tentar inverter o mando, para que ele seja em BH e aí o jogo da volta seja em Porto Alegre. Depois o Inter joga contra o Criciúma, aí sim no Heriberto Wilson, com o mando de campo do Criciúma. E depois joga contra a equipe do Juventude, pela Copa do Brasil, no dia 3 de julho. Jogo este que pode ser no Beira-Rio, e o Inter está fazendo de tudo para que o Beira-Rio fique pronto a tempo dessa partida, 3 de julho contra o Juventude pela Copa do Brasil. Se o Beira-Rio não ficar pronto, o Inter vai precisar encontrar de novo um estádio para esse jogo, contra o Juventude. E aí o estádio da Ressacada vira novamente uma possibilidade viável, claro, a depender de como se sair a logística da partida lá em Florianópolis. Mas a Ressacada surge como uma possível sede para o Internacional no momento, em função de toda essa situação, o Criciúma não querendo emprestar, a segurança pública do Estado de São Paulo impedindo que o jogo fosse realizado lá. É o Inter lutando contra a logística para seguir no Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!